E de teoria foi isso. Bom, eu disse para vocês que no final de toda aula a gente vai falar de redação. Eu vou trazer algumas ideias aqui que eu acho bacana, mas sempre aberta a super sugestões de vocês. Se vocês viram a aula e falaram, não, acho que isso aqui é bacana para redação, compartilha, vem trocar uma ideia. E se quiser me mostrar também alguma redação, e a gente bate um papo e dá joinha também, tá bom? Platão na redação, vamos lá. Primeiramente, o mito da caverna, esse aqui dá pano para manga, viu? Toda vez que você for falar sobre pensar fora da caixinha, ou seja, sair de uma condição alienante, buscar conhecimento, ou sair da caverna, sair dessa condição alienada. Vou dar um exemplo, que eu acho que eu dei um exemplo até parecido na última aula, porque eu tô sem criatividade, que é sobre fake news. Por exemplo, digamos que as fake news, as impressões falsas, as notícias falsas sejam as sombras, por exemplo, e que uma pessoa que vai buscar um conhecimento mais confiável, uma fonte mais confiável de informação, saia dessa caverna, digamos assim, e vá atrás de um conhecimento verdadeiro, né? É um exemplo. Então, toda vez que você for falar de pensar fora da caixinha, sair dessa condição, de alguma condição alienante, é sair da caverna, sair das sombras e ir direto para a luz, né? O conhecimento. É uma analogia bacana, tá? Algo que eu pensei também é a teoria da reminiscência, tá? Mas não a teoria da reminiscência em si, de falar que o conhecimento está dentro da gente, não é exatamente isso. Mas sim a valorização que o Platão ele dá para a razão no resgate do conhecimento. Então, falar assim, para você obter conhecimento é importante o estudo, o acesso à educação, buscar. Toda vez que você falar do uso da razão, a importância do uso da razão, da ciência para poder ter conhecimento. Então, ele vai valorizar muito a razão. O Platão ele tem uma abordagem racionalista por isso, como eu disse para vocês. Então, ele valoriza muito esse uso da razão para se chegar em uma condição mais esclarecida. Então, eu acho bacana. Por fim, eu trouxe a teoria política de Platão, mas com cuidado, tá? Eu sempre falo para vocês assim que a gente tem que tomar cuidado para não ter um olhar anacrônico, digamos assim, um olhar assim que teorias políticas foram feitas para aquela época, tipo, ele estava na época de Atenas, na época da democracia, então esse era o pensamento dele naquela época, tá? Eu não coloquei isso aqui no sentido de, só os filósofos podem governar e colocar isso, sei lá, como proposta de intervenção. Não, gente. Até porque esse era um modelo aristocrático, né? O Platão, querendo ou não, defendia o poder na mão de poucos, né? Então não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas o que eu tiraria dessa questão do governo dos filósofos é a valorização que o Platão dá sobre o uso do conhecimento em prol de uma boa administração. Então, o filósofo ele vai buscar esse conhecimento, vai buscar essa instrução, e a partir daí ele vai poder, talvez, tomar decisões mais justas, decisões realmente para o bem comum, sem pensar no seu interesse pessoal, ou seja, decisões mais técnicas. Então, nesse sentido, a teoria política de Platão, se a gente souber trabalhar bem, vai trazer esse uso do conhecimento em prol de uma administração técnica, de uma administração boa, tá? Então, assim, mas mandem sugestões, explorem, porque é bacana usar Platão na redação. Vamos resumir a aula, então, em algumas palavras-chave, tá? Dualismo, importante, falou de Platão, falou de dualismo, existência de dois mundos, existência de corpo e alma, tá bom? Mundo das ideias, que é um mundo onde impera o conhecimento, é o mundo onde está o conhecimento, em que a gente acessa por meio da razão. Metafísica também é importante. Metafísica é admitir a existência de um plano superior, no caso, o mundo das ideias. Então, algo além do mundo natural, uma corrente de pensamento importante aqui no Platão. E cidade justa, né, que foi a teoria política do Platão de que uma cidade ideal era aquela governada pelos filósofos e que cada cidadão, cada pessoa dentro da polis deve exercer um papel específico na sociedade de acordo com a sua alma, tá? Que o destina a fazer aquele tipo de atividade. Agora,
Exercício, gente, importante, trouxe esse da Unesp, vocês vão ver que tem bastante exercício do Enem naquela lista, tá? Mas eu trouxe essa da Unesp porque acho que ela é bem ampla, então vamos lá e logo logo a gente volta. Unesp 2009. O que é terrível na escrita é a sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhes perguntarmos algo, mantenham o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensasse, mas se o ai, gente, não tô conseguindo ler essa partezinha, mas acho que peraí, gente, não tô conseguindo ler, mas mas se interrogássemos, eu acho, sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando são maltratados e insultados injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Esse é um trecho do Fedro ou da Beleza, tá? Uma obra de Platão. E vamos lá. Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. O que eu consegui entender aqui desse texto que ele vai comparar o texto escrito com a pintura, dizendo que o texto escrito e a pintura são mais estáticos. Então, se você tem alguma contraposição ou alguma crítica a eles, eles não têm como se defender, digamos assim. Enquanto que a concepção de filosofia para Platão é algo mais dialógico, né? Algo mais de debate, segundo o método dialético proposto lá no Sócrates, né? O cenário alternativo que permite concluir com o apoio do fragmento apresentado uma das principais características do platonismo. Então, está falando aqui diretamente do platonismo. Alternativa A. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, até aí certíssimo, dialética socrática, né? E o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. É uma alternativa interessante, né, gente? Porque o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, ou seja, aquele rigor de captar contradições, de captar lacunas e colocar outras ideias no local até chegar numa verdade, numa afirmação mais confiável, né? E o conhecimento é produzido e comprovado pela confrontação de discursos, como é feito na dialética, tá? Então é uma alternativa da hora. B. O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade, mas dirigida ao convencimento dos governantes das cidades. Isso aqui lembra quem para vocês? Me lembra os sofistas, né? A questão da oratória, sem compromisso filosófico com a busca da verdade. Como eu disse para vocês, não é porque eles eram mentirosos, não, é porque não tinha essa priorização, tá? Da busca da verdade, mas sim mais a oratória e o convencimento, que são muito ligados aos sofistas. Então, errado, até porque a partir de Sócrates há um compromisso muito sério com a busca da verdade, né? C. Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com um sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo. É assim que Platão trazia suas ideias? Não, ele trazia suas ideias por meio de diálogos, não pequenas sentenças que acabavam com o ponto final e aquilo era suficiente. Não, de maneira alguma, tá? Era um discurso que não tinha fim, digamos assim. D. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e arguça dos filósofos. Aqui não, né, gente? Porque o conhecimento filosófico, ou verdade, ou conhecimento não vai se modificar de acordo com quem está falando, né? Isso lembra muito o relativismo sofista, por exemplo, né? Que aquilo vai se modificar de acordo com quem está falando, de acordo com a argumentação. Isso lembra também o pensamento mítico, em que tinha aquela autoridade de quem estava falando, né? De quem traz esse pensamento. Mas na verdade não. Aqui a gente viu que na filosofia do Platão, na filosofia em si, a gente tem uma autoridade da razão. Então o conhecimento filosófico ele não vai se modificar, ele vai ser o mesmo e cabe a cada pessoa buscar esse conhecimento por meio da dialética. E o E, a poesia rimada é o veículo de difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria alcançada na velhice, ensinada pelos mestres aos discípulos. Não, eu acho que já errou no começo aí que tem nada a ver com poesia rimada, e então ele fazia
ideias por meio, ele expunha suas ideias por meio de diálogos, então nada a ver com poesia rimada. E ele também não falava nada de que a filosofia era uma sabedoria alcançada na velhice, tá? Isso aí, não. Isso aí cada um vai alcançando aí ao longo da vida esse conhecimento. Então, letra A é a melhor que temos aqui. Vou dar um minutinho também para você ver essa aqui da questão do Enem, porque tinha muita questão do Enem, a gente precisava trazer uma, tá? Ainda mais essa daqui que eu disse para vocês que é uma imagem manjada. Então, bora lá. Vamos lá. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto, que eu falei para vocês, né? Que esse recorte que fazem muito constante, tá? Do Aristóteles apontando para baixo e o Platão apontando para cima. A gente vai ver na próxima aula, tá? Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre A. Então, vamos deixar o Aristóteles para a próxima aula e pensar no Platão. O que significa esse gesto do Platão apontando para cima, tá? Isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. O homem descobre A. Suspensão do juízo como reveladora da verdade? Acho que não, né? Você vai revelar a verdade pela suspensão do juízo? Não, é por meio da razão que você vai alcançar a verdade. B. Realidade inteligível por meio do método dialético? Interessante, hein? Se ele aponta para cima, lembra que eu disse para vocês do plano superior? E por meio do método dialético que reforça mais ainda essa alternativa, então é bacana. C. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus? Não, na verdade, o fato dele estar apontando para cima não se relaciona a nenhuma divindade ou algo religioso. Platão ele não vai nessa linha, tá? Ele aponta para cima em relação a esse mundo inteligível. D. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino? Novamente, não tem essa questão do divino, tá? E E. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade? Não. Para Platão, o conhecimento vem de algo além da sensibilidade. O conhecimento ele vem de um mundo além do sensível, né? Metafísica, além do sensível. Então, ele não vai dizer que a ordem é descoberta por meio da sensibilidade. Pelo contrário, a sensibilidade, na verdade, nos engana, né? São falsas impressões e impressões imperfeitas acerca de um mundo perfeito, que é a realidade inteligível. Portanto, letra B é a mais interessante. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha sido claro, tá? Vocês sabem onde me encontrar. Mandem dúvidas e espero que vocês consigam ter aproveitado essa aula.